Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trava que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Ó Senhor. Pode se assentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, São Francisco Xavier, rogai por nós. Boa tarde. Nós estamos encaminhando para a Quaresma, que é o momento em que nós vamos domar a nossa carne, bem dizendo. É um momento de silêncio, um momento que nós vamos ouvir mais a Deus, nos afastar daquilo que nos tira de Deus. Então a Quaresma, ela vem para nos convidar a um exercício pleno da nossa alma, de conversão diária. O Evangelho mesmo, nós estamos observando que Jesus, ele está no contexto com os seus discípulos. Ali nós celebramos os 3 domingos atrás, né? O primeiro, segundo e terceiro domingo, aonde Jesus ele vai dar o sermão da montanha, aqui a continuação do sermão da montanha para os discípulos. Então nós observamos que a leitura hoje, ela leva, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, ela nos leva a refletir a nossa vida. Ela nos leva a refletir em nossa conversão, como é que está sendo a nossa conversão. Ela nos leva a um pleno consciência da nossa mente do que é realmente ser uma pessoa de Deus. Nós estamos olhando Jesus falando para os seus discípulos, porque naquele tempo, para eles tomarem cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado para não se achar santos demais. Cuidado para não se achar bons demais. Cuidado para não se achar melhores do que os outros, sem olhar para o próprio pecado. Então Jesus ele vai dando esses indícios aos seus discípulos, o indício assim, de conversão, aonde ele vai dando algumas duras palavras para quê? Para eles levar eles um exame de consciência. Porque logo após que Jesus vai ser crucificado, quem vai estar sobre a terra são os discípulos ensinando as pessoas. Porém que o medo de Jesus é o que? Olha, cuidado para vocês não apontar o defeito do outro sem olhar os seus defeitos. Cuidado para vocês guiarem o outro e os dois caírem no mesmo buraco. Porque Jesus ele conhecia cada um dos seus discípulos. Ele conhecia o que Judas fazia. Ele iria conhecer também o que Pedro iria fazer com ele mais na frente. Ele iria conhecer ali as limitações de cada discípulo daquele que anda com Jesus. Então Jesus, conhecendo os seus discípulos, ele vai dando esses indícios, falando assim: olha, acaso um cego pode guiar o outro? Ambos não irão cair no mesmo buraco? Ou seja, nós temos uma igreja repleta de pessoas que querem ensinar, mas com a sua vida comportamental estraga a mensagem que é passada. Muitas pessoas que querem mostrar que sabem demais, mas com a sua vida comportamental, ele vai fazer aquela pessoa ir para a perdição. Porque Jesus ele vai falando para os discípulos: olha, cuidado aonde vocês vão andar, porque vocês estão sendo observados, porque vocês estão andando por um caminho de santidade, mas isso não faz de você melhor do que aqueles que ainda estão por vir. Então nós temos isso na consciência.
ao olhar uma pessoa e já fazer um julgamento daquela pessoa, ao olhar uma pessoa entrar pela igreja e já fazer um julgamento daquela pessoa. É coisa que Deus ele vai nos falar: olha primeiro para o seu umbigo, olha primeiro para o seu erro, olha primeiro para a sua vida que você tem levado, antes de apontar, porque você corrigir o irmão é diferente de apontar o erro dele. Você querer corrigir o irmão, dando com a sua vida mais ferrada do que a dele, não compensa. Ou seja, não faz sentido, é uma coisa ilusória, porque é muito fácil eu ver o erro do próximo, mas é difícil eu enxergar o meu próprio erro. É muito fácil eu olhar o próximo que está aí na beira do buraco, mas enfiado dentro da igreja eu continuo com o mesmo pecado, pior do que o que está lá fora. Então Jesus ele quer abrir os olhos dos discípulos, também abrir os nossos olhos em relação a isso, porque nós estamos observando um evangelho que nos leva a compreender do que é santidade, a compreender do que é viver o evangelho de Jesus Cristo, a compreender o que é ter a palavra de Deus impregnada no nosso coração. Ao contrário dos dias de hoje, pessoas falam que amam a Cristo, pessoas falam que é discípulo de Jesus, mas hoje mesmo está infernado em carnaval, festa de rua, aonde há promiscuidade, bebidas, idolatrias, festas que vêm trazendo falsas religiões. Então como pode eu falar que eu sou católico, que eu sou cristão, se eu amo estar no meio da promiscuidade daquele povo? Como posso eu falar ser um seguidor de Cristo, se eu tenho a capacidade de perder o meu tempo assistindo desfile de carnavais que acontece no Rio de Janeiro, que está sendo uma blasfêmia contra a Nossa Senhora e contra o nosso Senhor Jesus Cristo? Como eu posso falar que eu estou seguindo ao Mestre e olhando uma pessoa que está indo para o buraco e falar: se você não for para a igreja, você vai ir para o inferno, mas eu mesmo estou enfiado dentro da igreja, mas não me converti? O julgamento é pior para aqueles que conhecem a palavra, o julgamento é pior para aqueles que estão ouvindo a palavra. Então Jesus ele vai dando esses indícios aos seus discípulos, falando com ele: olha, um discípulo não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado será como o mestre. Ou seja, todo discípulo bem formado na palavra de Deus andará conforme Jesus andou sobre a terra. É por isso que Jesus se encarnou na forma humana, para mostrar para nós: olha, eu senti dor, eu caminhei, eu senti vontade. Jesus, embora não teve pecado, mas tinha ali as suas vontades humanas, a sua limitação. Então ele se encarna na forma humana para mostrar para nós que em meio às dores há sim uma chance de ser santo, há sim uma chance de viver o evangelho conforme ele deve ser vivido. E Jesus continua: porque vê tu um cisco no olho do teu irmão e não percebe a trava que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu, mas você não olha a trava que está no teu? Jesus ele não está pregando para a multidão. Nós vamos observar que a palavra fala: naquele tempo, e um pouco atrás, no início do evangelho de São Lucas, no capítulo 6, a palavra fala assim: Jesus virando para os seus discípulos, ele diz essas palavras. Jesus não está falando para pessoas que não conhecem, Jesus está falando para pessoas que andam e comem com ele. Jesus está falando com pessoas que caminham com Cristo, que viu os milagres. Mas por que Jesus ainda tem que ensinar isso aos seus discípulos? Porque ele conhece a limitação de cada um deles, porque ele conhece que os seus discípulos, mesmo andando com ele, eles ainda têm que se converter mais, porque mais para frente Jesus vai falar assim: como pode dizer que é meu se você não ouve o que eu digo? E mais para frente Jesus vai falar: se quiser me seguir, pegue a tua cruz e me siga. Mas eles já seguem a Cristo. Por que Jesus está ensinando isso a eles? É a mesma forma que ele quer ensinar para nós. É a mesma forma que Jesus quer mostrar para nós: olha, nós temos que andar com a nossa vida direita, com a nossa vida correta, porque quando as pessoas lá fora olhar você sendo uma pessoa diferente, você somente com o seu comportamento, sem usar palavras, você é capaz de causar uma sede na vida daquela pessoa, porque você é uma pessoa que anda feliz, você é uma pessoa que anda conforme Deus quer, você se veste como Deus quer. Aí as pessoas olhando aqui vão falar como: olha, ele e ela é diferente. O que você tem? Por que você é feliz desse jeito? E você vai apresentar para a pessoa Jesus Cristo. Mas nós infelizmente temos andado conforme Satanás quer. É por isso que as pessoas não vêm para a igreja.
É por isso que as pessoas desacreditam do Evangelho, porque mesmo nós estamos na igreja católica, ouvindo a palavra de Deus, nós ainda não deixamos a palavra nos moldar, nós ainda não deixamos a palavra nos modificar de forma a viver uma vida coerente com o Evangelho. Nós viemos para cá, colocamos cara de santo, mas saímos daqui pior do que os que estão lá fora. Nós viemos para cá comungando o corpo e sangue de Cristo, mas saímos daqui, o primeiro bloco de carnaval está parando. Por que viver uma vida dessa? Eu costumo dizer, olha, se a gente quer viver o mundo e Deus, é mais fácil você viver o mundo. Não perde tempo aqui na igreja, não perde tempo observando as leis de Deus. Se nós não queremos se conformar com o que Deus nos ensina, se eu não quero entrar nessa forma que Deus quer que eu seja santo, não compensa eu viver de mentiras na igreja. Eu estou perdendo o meu tempo. Eu estou perdendo o meu tempo de vir aqui ouvir a palavra e não querer mudar de vida, tendo uma ilusão que eu posso viver no mundo e viver na igreja. Não pode. Aquele que está em cima do muro já é do mundo. Apocalipse capítulo 3: antes fosse quente ou morro, mas antes fosse quente ou frio, mas porque tu és morto, eu estou para te vomitar. Deus vomita pessoas mortas. Deus vomita pessoas que não querem nada com Ele. Deus vomita pessoas que querem viver na santidade, mas viver na idolatria, viver na santidade, mas viver na promiscuidade, viver na santidade, mas viver fora da lei de Deus. Não faz sentido. Nós observamos, hoje nós temos a anunciar e acontecendo o Carnaval com Cristo, maravilhoso. Eu fui ontem, muito bom, muitos jovens lá, graças a Deus, mas a contrapartida tem muitas pessoas que são carnavais de rua. E você vai perguntar para essa pessoa, que religião que você é? Eu sou católico. Não é católico. Infelizmente são coisas que é abominável aos olhos de Deus. Infelizmente são coisas que é abominável ao Evangelho de Cristo. É por isso que nós estamos observando a primeira leitura. A primeira leitura de Eclesiastes é uma leitura escrita por um homem chamado Jesus, não Jesus Cristo, Jesus, um judeu que está há 200 anos antes de Cristo, e ele escreve ali o Eclesiastes baseado ali no livro de Provérbios. E o que ele vai falar para os jovens daquela cidade, daquela região? Olha, se você quer conhecer o homem, não elogie pelo seu comportamento, primeiro ouve a palavra que ele tem. Olha, se você quer conhecer uma pessoa, não olha se ela é bonita, se ela se veste bem, se ela se veste mal, não. Ouve o conteúdo que ela tem para você. E ali nós vamos ouvir que aquela pessoa, simplesmente, ela está só por fora, mas o exterior está podre. Porque ela só fala coisas que são abomináveis a Deus. Ela só fala coisas que não têm sentido. Ela só fala coisas que Deus não gosta. Ela só fala coisas que me levam a pensar na sedução do mundo. Ela só fala coisas que me levam a pensar no pecado. Ela só fala coisas que não nos santificam. Isso são essas pessoas que estão falando no Eclesiastes. Santo Agostinho, no seu livro de Confissões, quando ele está em processo de conversão, ele está procurando algo a mais. Ele era um filósofo, um doutor da igreja hoje, mas antes vivia na promiscuidade, na sexualidade, perseguia a igreja, frequentava outras religiões. Santo Agostinho, quando ele está em processo, ele procurando algo que faz sentido para ele, as pessoas daquela região falam assim: Agostinho, vai vir um homem aqui hoje chamado Fausto, e o Fausto ele vai conversar com você, eu tenho certeza que ele vai trazer o que você quer ouvir. E Santo Agostinho relata que Fausto era um homem bonito, vistoso, um homem bem elegante, mas quando Fausto falava, aquilo não preenchia o seu coração. E quando Santo Agostinho fala que Fausto era como ali uma taça de cristal, por fora bonita, mas o que continha dentro não matava a sua sede. O mundo está cheio de pessoas desse jeito. A igreja está cheia de pessoas desse jeito, que se veste bem, se comporta bem, mas no mundo é uma desgraça de pessoa, não vale para nada, infelizmente. Infelizmente você quer conhecer uma pessoa, convive com ela. Você quer saber se aquela pessoa é de Deus ou não? Começa a observar o que ela posta nas redes sociais. Você quer saber o tamanho de santo que aquela pessoa é? Senta e conversa com ele. Com 3 minutos você vai saber quem ele realmente ou ela é. Nós estamos cheios de pessoas desse jeito hoje, que mostra ser uma coisa, mas é diferente. E é isso que Jesus sempre exortava os seus discípulos. Tem uma parte que Jesus vai falar com Pedro: Pedro, Satanás tem te reclamado a mim, e eu tenho orado a Deus por você, porque ele quer te peneirar, Pedro.
Presta atenção, Pedro. Toma cuidado, Pedro, com a sua vida, Pedro. E Pedro andava com Jesus, o primeiro Papa da igreja. E nós andamos dessa forma também. Não tomamos cuidado com as ciladas que o inimigo tem armado para nós e para a nossa família. Não temos cuidado tomando conta da nossa vida em santidade. Não temos orado mais como deveríamos. E nós estamos entrando agora na quaresma. O que vai aparecer durante esses 40 dias de discurso que não vai trazer salvação são muitos. Prestem atenção, acordem para a vida, estudem a palavra, estudem a doutrina católica, senão vocês serão enganados pelo resto da vida. Porque infelizmente nem todo mundo que prega está com Deus. Infelizmente nem todo mundo que canta tem uma vida com Deus. Infelizmente nem todo mundo que está aqui dentro tem uma vida com Deus. E Deus, Ele nos exorta nesse sentido: olha, vai doer, vai machucar, mas eu preciso salvar a sua alma, criatura. E Deus precisando salvar a nossa alma, nós temos que nos encurvar diante da sua santidade e falar: Senhor, eu me arrependo, eu não quero mais ser essa pessoa que o coração está cheio de defeitos, está cheio de podridão, eu quero ser diferente. Será que nós temos essa oração com Deus? Porque o Evangelho está falando que o homem fala daquilo que o coração está cheio, não só o homem, mas também como a mulher. O homem e a mulher falam daquilo que o seu coração está cheio. Se o meu coração só fala do pecado, infelizmente meu coração já era. Se o meu coração só fala do que o mundo gosta, infelizmente a minha mentalidade já era. Se o meu coração só fala coisas que afetam o próximo, infelizmente eu não estou andando com Deus. Tem como estar na igreja e ser do mundo? Claro que tem. Tem como ouvir a palavra e ser do mundo? Claro que tem. Quem andava com Jesus traiu Judas, andava, fez milagres com Jesus e não traiu Judas. Pedro não trai 3 vezes. Jesus no seu Calvário, quem está com Jesus? Algumas mulheres, seu discípulo João e Maria Santíssima. Cadê o resto? Fugiram por medo, mesmo ouvindo as palavras, não prestaram atenção no que Jesus estava ensinando. E nós somos a mesma coisa, estamos andando com Cristo, caminhando com Cristo. A primeira brecha que abre, eu entro nela, o pecado. Aonde eu entro e Satanás me afasta de Deus. A primeira oportunidade de pecar eu entro. Aí nós temos a coragem de falar: eu pequei, Senhor. Realmente, se arrependam. Mas tem uma coisa de eu me arrepender de verdade ou de mentira. Porque eu nem lutei, eu nem sangrei para lutar contra aquele pecado, mas na primeira oportunidade eu caí. Porque eu fui falho e não ouvi o que Deus me falou. Nós sabemos que a luta é difícil, nós sabemos que não é fácil ser cristão, principalmente nos tempos de hoje. Nós sabemos o quanto vai doer, o quanto vai machucar, o quanto seremos perseguidos, nós sabemos disso. Porque se nós queremos viver uma vida com santidade, você vai ser mal falado no meio da sociedade, mas queira mais amar a Deus e agradar a Deus do que aos homens. Quanto mais você falar, você está namorando e você falar assim: olha, eu vivo a minha castidade, o mundo vai falar: isso é coisa do passado, para de bobeira, vai, fica com o seu namorado, dorme com ele. O mundo fala isso. Quando você fala: não, eu sou cristão católico, as pessoas se afastam de vocês. E quando você fala que é um marido ou uma mulher casada que é fiel ao seu matrimônio, que quer ter mais filhos, e as pessoas falam: olha, você é louco, você é doido. É por isso que a palavra fala que para o mundo a cruz é loucura, mas para Deus é sabedoria divina. Então se preparem para o martírio da alma, se preparem para ser caçoados, se preparem para ser massacrados, se preparem, porque aquele que quiser viver a verdade vai ter que ser perseguido. Aquele que quiser viver na íntegra o Evangelho de Cristo, nós sabemos que não é doce. Nós sabemos que tem palavras que nos confortam, mas também que vai nos confrontar e que vai nos levar a um exame pleno de consciência de mudar de vida. Mas temos uma notícia boa em relação a isso. Em relação de todo esse caos, de todas essas lutas, de todas as perseguições, temos uma notícia boa, que é qual? São Paulo, na sua segunda leitura, em que ele vai falar assim: ó morte, a morte foi tragada pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças seja dados a Deus, que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão. As nossas lutas não são em vão, as nossas crises não são em vão, as nossas lágrimas não são em vão, as perseguições não são em vão, porque Jesus, Ele venceu a morte. Ó morte, onde tu estás? Ela foi vencida no alto do Calvário, que daqui a pouco nós vamos celebrar a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não estamos correndo em vão, nós não estamos deixando o pecado em vão, nós não estamos deixando a nossa vontade da nossa carne em vão, porque tem algo maior, tem uma vida maior, tem algo melhor te esperando, que é o céu, que é o paraíso, uma vida eterna com Deus, nosso Senhor. Mas basta crer, basta querer ser santo, basta querer viver o Evangelho na íntegra, basta querer fazer isso que Jesus está falando. Eu não posso caminhar cego, porque se eu caminhar cego, muitas pessoas vão cair por minha culpa. Ou seja, observo a lei, observo os mandamentos, observo o que Deus quer comigo, tenho uma vida plena de oração, aproveita a quaresma, entra, se mortifica, chora, não tem problema, mas aguenta firme, sejamos inabaláveis, porque a nossa certeza está no Senhor, que criou o céu e a terra. Como vai dizer o salmista em um dos seus salmos: alguns botam confiança em carros, outros em cavalos. Eu coloco a minha confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o céu e a terra. Quer ser santo? Contemple a cruz. Quer ser santo? Olha para o céu. Quer ser santo? Lembre-se que haverá uma vida eterna para cada um de nós que lutarmos nessa terra. As nossas fadigas, as nossas lutas, as nossas lágrimas, os choros, as crises, nada são em vão. Como diz São Paulo também, nem a morte, nem a dor, nada vai nos separar do amor de Cristo. Então nada pode nos separar, não deixa nada separar vocês do amor de Cristo. Observa a lei, observa os mandamentos, come Bíblia, reza o rosário, faça penitência, faça jejum, ame a Deus sobre todas as coisas, que a vitória ela é certa.